Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa palestra magna com a filósofa e escritora Viviane Mosè, neste dia de Conexões 2021, a nova era da complexidade. Este evento é organizado e promovido pelo Instituto Alfa-Lumen, que tem o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim, do Combrasde e da Stone. Nós teremos a sequência destes eventos amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Gostaríamos de convidar a nossa diretora fundadora, Nuricel Villalonga Aguilera, e a professora Débora Diniz. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Marcos. Gente, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, acompanhando, gente de todo o Brasil. Hoje nós temos o privilégio, o prazer de trazer a Viviane Mosè, uma querida que já esteve presente em vários dos nossos eventos e que tem uma sinergia muito grande na sua fala, na sua perspectiva, com o que nós acreditamos, com o que nós entendemos, e vai compartilhar sua fala maravilhosa, como sempre, suas ideias e toda a sua reflexão, e nos ajudar a trabalhar, a digerir, a gestar melhor esse momento e a educação que é necessária, né, a parte educacional que será necessária para transformar o que está acontecendo agora e a educação que vem aí pela frente. Viviane, maravilhosa, divina, sensacional. Por favor, abra sua câmera. Você já viu que eu sou fã-clube, né? Prazer, Nuricel, falar com vocês todos aqui. É uma alegria estar nesse evento, de novo. Realmente, você tem razão, a gente tem uma sinergia muito grande. Boa noite, Viviane. Eu vou ler aqui, então, a sua biografia, antes de você iniciar a sua palestra. A Viviane Mosè é poeta, filósofa e psicanalista, graduada em psicologia, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas pela UFES, mestre e doutora em filosofia pela UFRJ, autora de 12 livros entre poesia, filosofia, educação, com 2 indicações ao Prêmio Jabuti, Estela do Patrocínio, de 2002, e a Escolhe os Desafios Contemporâneos, de 2013. Escreveu e apresentou a série Ser ou Não Ser no Fantástico da TV Globo e do Canal Futura entre 2005 e 2008, com temas de filosofia e linguagem cotidiana. Durante 7 anos, fez comentários diários na Rádio CBN, junto com o Carlos Heitor Coni e Arthur Chechel, no quadro Liberdade de Expressão e no quadro A Arte da Gestão. É comentarista do programa Encontros com Fátima Bernardes. Tem como principais temas a sociedade em rede e os desafios do mundo contemporâneo, especialmente aplicados à educação e à gestão pública e privada. Seja muito bem-vinda, Viviane Mosè. Um prazer muito grande estar com vocês, mais uma vez. Espero que essa fala ela contribua com a nossa vida profissional, mas especialmente com a nossa vida pessoal, antes de tudo, porque somos pessoas vivendo desafios muito graves, muito difíceis, né? Sociedade e civilização é sinônimo de desafio, então nada novo no que diz respeito a impasse e civilização, mas o modo como as coisas estão acontecendo, né? A situação da pandemia especialmente, ela fragilizou as nossas relações de um modo muito intenso, então eu espero que essa fala ela traga para a gente ânimo, né? Disposição para a nossa vida, para a nossa luta. Nós somos professores, educadores, nós estamos na linha de frente de um processo, né? Como se fôssemos da saúde, lidando com a pandemia, nós temos uma outra pandemia próxima da gente o tempo inteiro, que é a nossa saúde mental, a saúde mental dos adolescentes, é a nossa disposição de ânimo, né? A gente vive um momento de negatividade muito grande, as expectativas, as perspectivas, em geral, são muito ruins, não é a minha, tenho certeza disso, mas em geral, a leitura do contemporâneo tem sempre sido feita como leitura de desintegração, como leitura de perda, as mídias, as novas mídias, como sendo fator de destruição e de produção de desespero e de ódio, e falta de visão adiante. É como se a civilização tivesse chegado ao seu fim.
Eu digo isso porque eu não penso assim e tenho falado sobre esse tema e tenho tido bastante retorno, né? As pessoas, em geral, me retornam falando muito sobre isso. Puxa, que, enfim, eu estou falando de alunos de mestrado, de doutorado, de professores, que me procuram, né, me dão esse retorno de, puxa vida, enfim. O que eu vou apresentar para vocês é uma coisa que a gente já falou sobre isso, né, porque é um trabalho que eu venho falando há muitos anos, então, em outros eventos, eu já falei sobre isso, quem me viu em outros eventos, aqui ou em outros lugares. Só que essa leitura ela vai se tornando cada vez mais objetiva, prática, em função dos desafios que temos vivido. Então, eu faço uma leitura que vocês, a maioria sabe, que tem como base o pensamento de Nietzsche, que é um crítico da civilização. E sempre foi pensado como niilista, o Nietzsche como sendo niilista, porque ele, pessimista extremamente, porque ele era muito duro no modo como ele lia a civilização. Mas, na verdade, o que o Nietzsche fazia era um diagnóstico, e é o que ele dizia, como ele se colocava. Então, ele dizia, eu faço um diagnóstico, eu uso aquele estetoscópio na civilização, porque eu quero auscultá-la. Bom, só para vocês entenderem onde eu vou chegar, já vou dar uma síntese para saber o caminho que eu vou tomar. O que o Nietzsche está criticando, nessa civilização que ele vai auscultar e vai dizer isso vai desabar, e aí ele vai ser muito crítico e tal, nessa civilização que ele está tentando entender, o que ele percebe é um modelo de raciocínio linear e que produz uma ordem piramidal, vertical. O que o Nietzsche está apontando o tempo inteiro, quando ele faz a crítica da verdade e fala de um pensamento perspectivista, é que ele está apontando para a necessidade de complexidade do pensamento. É exatamente aí que ele vai. Então, é como se todos os desafios que vivemos hoje, e eu chamo esses desafios de caos, eu vou falar deles, a gente tem tempo, isso que eu chamo de caos contemporâneo, é exatamente a transição de modelos, de um modelo linear, polarizado, e que sustenta uma ordenação verticalizada, altamente excludente por ser piramidal, tudo isso eu ainda vou falar novamente, para uma nova ordem horizontalizada e em rede, que é necessariamente parte da complexidade, da pluralidade e da diferença. Essa nova ordem é uma ordem que inclui, e por incluir a todos, ela produz a terra plana, ela produz o ódio à vacina, ela produz discursos absolutamente considerados retrógrados também para o que a gente estava pensando até então. Por que retrógrado? Porque ao incluir tudo, né, ao ser uma sociedade da inclusão, não da inclusão social, quem nos dera, né? Não é essa inclusão que eu estou falando. Social, infelizmente, isso eu também volto a falar disso, é uma das feridas, né, drásticas que temos e que também causa caos, que é a desigualdade social. Não, eu estou falando da possibilidade de encontro, de pensamento, de conhecimento, de troca. Essa troca sendo horizontalizada pode permitir, por uma gestão horizontalizada, a diminuição da desigualdade social até. Mas tudo isso diz respeito a uma complexidade de pensamento. Complexidade é o tema aqui. Então, a busca pela complexidade ou a compreensão do fenômeno da complexidade parte de uma nova sociedade que não se suporta mais em linha. Ela precisa de muitas linhas. Esse desafio ele é tão grande para a sociedade, a passagem do modelo antigo, verticalizado e material, para uma sociedade horizontalizada e virtualizada, por uma linearidade que opõe bem e mal, belo e feio, certo e errado, fundado numa ideia de verdade única, imutável e origem de tudo. A passagem desse modelo para um modelo plural, múltiplo, que se encontra a partir de todas as suas possibilidades, que é exatamente a característica da rede, não ser um sistema, tudo pode se conectar a tudo e essas coisas se transformam com uma elasticidade, com uma plasticidade incrível. A passagem desses dois modelos não tem como, não tem ponte. E nós vivemos exatamente o caos nessa passagem. Eu vou falar de complexidade porque
o tema complexidade é o tema que está no presente e adiante, mas nós temos o tema verticalidade, que é exatamente o que desaba. Nós temos 2 prédios hoje no mundo, um em ruínas e um em construção, mas eles são o mesmo. Nós temos um prédio, que ao mesmo tempo que desaba na nossa cabeça, ele nasce com valores incríveis. A gente precisa entender essa distinção, essa diferença, para a gente poder exatamente se colocar. E aí vem exatamente o papel da educação. Então, veja só, eu vou falar tudo isso de uma forma muito sintética, para a gente ter tempo de falar mais de educação, e tudo isso vocês encontram no livro que se chama A Espécie que Sabe, do Homo sapiens, a Crise da Razão, no Nietzsche hoje, no Nietzsche, a Grande Política da Linguagem, nos meus vídeos, no meu canal no YouTube e no Instagram. Eu sempre desenvolvo essa mesma ideia a partir do acontecimento do presente. Então, eu uso essa chave de interpretação para ler o contemporâneo, né? Então, isso tudo está lá. Mas, para a gente só se colocar na mesma página, veja só. Eu vou fazer uma coisa muito rápida, mas vocês vão entender. Uma linha extremamente pontilhada, né? Com falhas imensas. Nós, como espécie, nascemos há 2 bilhões de anos atrás, começam umas referências, mas nós, como espécie, nós somos sapiens sapiens, mais ou menos 100 mil anos. Os sapiens têm uns 500 mil anos. Nós somos, como sapiens, 500 mil anos, produto de uma memória natural do nosso corpo. Natural, que a própria vida, a própria natureza, isso não é cultura, civilização, não é tecnologia. Naturalmente, nós ganhamos memória, essa espécie, por isso chama sapiens. E essa memória produziu conhecimento. No entanto, nós, sapiens e sapiens sapiens, estamos em continuidade com a terra, com a água, com a natureza. Foi na água de um planeta chamado Terra, que é onde a gente habita e destrói sem nenhum pudor, nesse planeta, que é uma exceção nesse universo, que parece que só aqui tem vida, pode ter em outros, talvez tenha, mas, né? Nessa exceção que somos, nessa infinidade, que são, pense, são infinitas galáxias. Nessas infinitas galáxias tem um grão de areia, que é a Terra, que por acaso, por Deus, sabe lá por quê, tem, ou por deuses, né? Tem ali água, e desta água um ser unicelular que se move, mas ele não suporta ficar muito, ele precisa se mover mais, então ele vai se movendo mais, movendo mais, movendo mais, e vai virando peixe, e vai expandindo para réptil, né? Para os seres, para os quadrúpedes, depois para os bípedes. E os bípedes usam a mão, no caso nosso, e a mão produz a necessidade do cérebro crescer, se desenvolver dentro de uma perspectiva de leitura, né? Essa é uma delas. E aí cresce esse cérebro. E entende quem somos nós? O que eu quero falar fundamentalmente é que nós, que temos uma inteligência incrível, que trabalhamos com inovação nessa escola maravilhosa, esses professores incríveis, nessa forma de ver tão bacana que reúne todos vocês aqui comigo. Nós, tão inteligentes, tão incríveis, somos sim. Nós nascemos da terra e do chão. Só que depois que nascemos da terra e do chão, nós começamos a sempre expandir. O universo está em expansão, né? Diz o Hawkins. E diz o Nietzsche também, que o Nietzsche pensa que vida é vontade de potência. Vontade de potência é eternamente expandir. Então, tudo o que vive, precisa expandir. Os seres unicelulares se transformando em multipluricelulares e se tornando cada vez mais complexos, né? E o universo em expansão, até onde a gente sabe. Então, é como se a força-vida ela fosse uma força de expansão. Mas, ao mesmo tempo, nós que somos da natureza, da própria vida, nós pensamos e olhamos a vida e pensamos quem somos. Isso é o nosso desafio. No entanto, os nossos modelos, tanto religiosos quanto científicos, nos colocaram como sujeito, um sujeito abstrato, fora da vida. Então, o pensamento é um pensamento que o Nietzsche critica, porque ele chama de metafísico, é como se o nosso ato de pensar, quando o pensamento cartesiano, que é bem científico, pé no chão, quando ele diz penso, logo existo, ele está sustentando a vida no pensamento, mas a vida se sustenta no corpo, porque um pensamento precisa de um corpo para pensar. Mas a separação, o lugar da nossa moradia se tornou o pensamento e não o corpo. Isso fez com que nós nos afastássemos da Terra. Nós somos filhos de Deus, segundo os 3 monoteísmos.
E a vida começou no dia que Deus criou. Eu não sei se Deus criou o mundo. Eu não estou trabalhando com essa ideia de que não existe Deus. Não sou essa pessoa. Deus não existe. Não, 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 não. Não sou quem sou eu para dizer isso. O que eu estou dizendo apenas é que a gente tem visões de deuses plurais, múltiplos, mas os 3 monoteísmos estabelecem a nossa relação com a Terra dessa maneira. Nós somos filhos de Deus e não da Terra. Da mesma maneira, o pensamento cartesiano coloca o sujeito que pensa, e o platônico também, num lugar do pensamento idealizado. Bom, para o Nietzsche, toda a civilização que se construiu nesse modelo religioso científico, que para ele não é tão diferente, porque a verdade científica, a antiga, a clássica, ela acredita que alguma coisa que não muda, eterna, é o princípio de tudo. Então, o que é verdade? A verdade é o princípio deste acontecimento que retém, que detém a verdade sobre ele. Então, o acontecimento, seja ele qual for, tem uma verdade atrás, tem uma origem única, um princípio. É como se tudo tivesse que ter um princípio quando você pensa a verdade. E o princípio você vai encontrar ali. E é na origem. E ele é único, né? Mas assim é Deus também. Deus criou o mundo, ele é a origem de tudo, ele é o princípio de tudo. Então, a visão que a gente tem de Deus único é muito próxima da ideia de verdade. É como se no princípio tivesse uma coisa sagrada de tudo. E se a gente atinge a verdade, a gente resolve. Mas os gregos, por exemplo, não pensavam a vida como tendo começado pela verdade. Os gregos, por exemplo, não pensavam que a vida começou. Quem pensa assim é o judaico-cristianismo, o islamismo. Porque os gregos, assim como o pensamento, outros pensamentos, nem vou citar para não errar, mas com certeza o grego tem um princípio do caos que nasceu e tal, mas a vida sempre existiu e sempre existirá. Não tem o princípio da vida, né? Apesar da mitologia começar no caos, a vida sempre existe, não tem um princípio, alguém foi lá e criou a vida. O nosso pensamento lógico-racional, ele é sempre por um princípio. A gente quer sempre a origem de tudo, né? É uma relação causal. Tudo isso que é o princípio de causalidade, que é o princípio que retém a nossa... que detém, estou falando toda hora retém, ou que caracteriza a nossa inteligência é sempre um adiante, é sempre uma linha. Eu saio daqui para buscar algo em linha. E esse modo de pensar em linha tem a ver também, além de que há um princípio, e o princípio é causal, então o princípio de causalidade vem de que Deus criou o mundo, que tem uma origem, e essa origem é divina. Então, por Deus ter criado o mundo, na origem de tudo tem sempre a verdade, a gente busca a origem, busca a verdade como se isso fosse possível. Porque a ideia de verdade é a ideia de que esse princípio é imutável e único, e ele origina. Mas quando a gente entende a natureza, tudo sempre existiu e sempre existirá. Não há exatamente esse princípio. Então, veja só, para resumir. A base da crítica nietzschiana à civilização é o seu pensamento linear, é a ausência de complexidade. Quando a sociedade em rede foi inventada, quando, no Vale do Silício, alguns jovens malucos começaram a fazer experiências desintegradoras e chegaram naquilo ali, eles não estavam na ordem científica causal das universidades. Eles vieram por fora e continua vindo fora. Então, hoje, esse modelo que fugiu da ciência atinge a própria ciência. Felizmente, a ciência trabalha com pensamentos complexos também, mas ela teve muita dificuldade. Por quê? Porque se eu quero segurança no pensamento, eu preciso que ele me dê um princípio firme. E para eu ter firme, eu tenho que tirar as inseguranças. Mas a vida é insegurança, porque a vida é mobilidade, é mudança. Então, a ciência precisa ter segurança. Ela precisa que a vida insegura se torne segura. É compreensível. É altamente compreensível. Você não pode colocar uma vacina no mercado que não tenha absoluta segurança. Uma medicação, ou seja que for, um alimento que tem que ser certificado. Então, é altamente compreensível a necessidade de segurança do pensamento científico. Só que isso o reduz, a necessidade de segurança, reduz a inventividade, a inovação em modelos.
A ciência, durante muito tempo, trabalhou com pensamento linear e produzindo incríveis inovações, mas que ainda eram insustentáveis quando pensadas no planeta, nesse planeta que a gente destrói. O pensamento complexo, ele nasce porque implode. É impossível pensar a vida como devir, como vir a ser, como multiplicidade. A vida é mudança, a vida é afeto, afetar e ser afetado, como diz Spinoza. Então, como a vida complexa, contraditória, pode ser pensada por um pensamento linear, causal, que busca a segurança? A gente precisa acabar com esse pensamento lógico-causal que produz segurança? Não! A gente pode ter vários modos de pensar. Já começamos a falar em complexidade. Mantemos o pensamento linear, o pensamento do sujeito abstrato, o pensamento daquele que precisa ter um controle. Tudo isso é uma grande ficção de que eu penso e estou fora do pensamento. Não é real. O pensamento nos atravessa. Nós estamos invadidos por afetos quando pensamos. Nós temos interesses de poder quando pensamos. Então, vou falar uma coisa qualquer, só para ilustrar. Veja só. Eu penso com Nietzsche, e o Nietzsche está sendo muito útil nesse momento. Mas vamos imaginar que, que o pensamento do Nietzsche não consiga nos responder determinadas questões bem imediatas agora que estão surgindo nesse momento. É difícil para mim aceitar isso, porque eu estou usando esse pensamento, porque ele me faz ler a realidade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar forjar um pensamento do Nietzsche para aplicar ali, sem querer até, sem que isso seja uma coisa objetiva. Porque eu estou implicada afetivamente com esse pensamento, eu tenho que ter muito cuidado para eu não tentar fazer com que ele vá além do que ele deve. Então, nós somos pessoas atravessadas por afetos, por relações de poder. Não sejamos inocentes. Nós não somos abstratos no nada, um ser que pensa. Nós somos um ser que vive, que tem medo da morte, que chora de madrugada, que tem angústia, que, entende? Que ama, que é ou não é amado. Isso tudo atravessa o nosso pensamento, a nossa criatividade, a nossa inventividade. Então, é necessário produzir um pensamento inseguro. Eu estou brincando, tá? Isso é tudo provocação. Quero dizer que, em contraposição à necessidade de segurança da ciência, é preciso que o pensamento tenha mais autonomia de voo para que ele possa sair e produzir novas possibilidades. Ponto. Aqui eu amarro o primeiro ponto e volto atrás. O que eu estou amarrando primeiro? A humanidade construiu um modelo linear, piramidal, um modo de gestão verticalizado, de controle sobre as coisas, o um controlando o todo, por medo da complexidade que é a própria vida, por medo, por insegurança, com tudo que a vida representa. Então, o primeiro momento na humanidade, aquele cara lá das cavernas, é produzir uma casa segura que te dê segurança, é produzir uma arma que te dê segurança. Então, é natural que a gente faça isso. Então, não há crítica a isso. Mas nós já passamos esse primeiro momento. Nós já temos 7 bilhões e meio, mais de 7 bilhões e meio de pessoas vivendo no mundo. Nós temos desafios absolutamente graves. Nós temos impasses civilizatórios que nasceram desse modelo linear. Foi esse modelo lógico-causal linear que opõe bem e mal, certo e errado, e que busca desesperadamente uma verdade científica, nem que eu tenha que forjá-la. Eu digo isso também, enfim, depois a gente fala nos debates, tem exemplos. Mas há um jogo acontecendo. Como eu disse, Michel Foucault fala muito sobre isso. Há um jogo de poder que acontece junto com o saber. Então, quando eu falo de ciência, eu não estou falando da ciência de um ser abstrato. Por isso que eu posso criticá-la. Eu não posso criticar a ciência lá fora. Quer dizer, aqui a gente está fora, a gente está no mundo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, há espaços hoje no mundo, com o negacionismo, que a gente não pode criticar a ciência, porque é tão absurdo negar uma vacina, afirmar que a Terra é plana, que a gente nem pode criticar a ciência, mas a gente precisa. Por quê? Se existe negacionismo, se as pessoas chegaram a esse ponto, é porque também há fragilidade no modelo científico, e ele também está em questão. E por isso a gente precisa, por dentro, torná-lo complexo. A complexidade do pensamento é a condição de manutenção da própria ciência.
porque não tem mais como negar essa possibilidade. Então, a ciência já trabalha com modelos de complexidade. E o que caracteriza esses modelos? Bom, eu vou fazer uma parte. Apesar da ciência em si já trabalhar com complexidade na hora no seu trabalho prático, nas escolas, nas universidades melhores do mundo, a gente ainda trabalha um raciocínio bipolarizado. Então, é um erro aí. Como eu penso? A tecnologia de fora cria um sistema múltiplo, que é a sociedade em rede, que é altamente complexo. Não tem como não usar pensamento complexo para lidar com os circuitos integrados. Tem que ter um pensamento complexo. A exigência desse pensamento se fez dentro da lógica das universidades, mas ela não nasceu nas universidades. Então, é como se a nossa educação ela ainda fosse uma educação linear e não complexa. No mundo, tá? Não só no Brasil. Então, o que nos caracteriza agora, por exemplo, nessa palestra? Eu estou falando uma série de coisas variadas. Vocês têm condição de entender o que eu estou falando, vocês têm condição de pensar sobre o que eu estou falando. Se tem uma coisa que eu deixei de falar, porque eu estou abrindo muitas portas, vocês têm condição de completar. Isso é um pensamento complexo. É um pensamento que não precisa de segurança. É um pensamento que não precisa de manter controle. É o pensamento que ousa e que vai além. Na ciência, nas nossas imensas conquistas do conhecimento, do pensamento, da ciência especialmente, a gente conseguiu ganhos inacreditáveis, mas onde a gente ainda erra? Na metodologia. A metodologia é a complexidade. A complexidade é a possibilidade de muitas canaletas se juntando a muitas canaletas. É a compreensão de que tudo que eu estou falando com vocês e tudo que a gente estudou até aqui pode estar errado, de que tudo pode se transformar a qualquer hora. Isso é o pensamento da complexidade. Mas também é o pensamento da complexidade fazer com que ele não seja apenas o pensamento do pensamento, mas que seja o pensamento do chão, da terra, do acontecimento, da vida. Se é o pensamento da vida, a gente precisa retornar para aquele início bem provocador meu de dizer: nós somos filhos da terra, não é à toa que eu falo aquilo várias vezes. Nós somos filhos da terra, da água, do ar, do chão. O lugar abstrato de pensamento que nós nos colocamos no pensamento científico, mas também na lógica gramatical, no nosso dia a dia, é como se esse sujeito abstrato, que não é da terra, que não é do chão, por não pertencer à terra e ao chão, pudesse destruir a terra, pudesse desconsiderar a vida como totalidade. E a gente acabou criando aqui nesse planeta uma bolha, que eu chamo de civilização. Nós temos um prédio que cai, nós temos um prédio que nasce. O prédio que desaba na civilização hoje é exatamente a sua estrutura de bolha nesse planeta. Então, vou falar isso de um outro ponto. O modo como as novas mídias explodiram, o modo como ela explodiu as antigas estruturas de pensamento e de ordem de encontro, fez com que a gente esteja hoje vivendo numa transição impossível e insuportável. E eu vou falar dessa transição. Nós vivemos, muito antes da pandemia, uma exaustão ambiental sem precedentes. Uma exaustão que gerou a própria pandemia, que originou essa pandemia, que fez com que ela nascesse, que criou condições, que permitiu. Nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo, nós ocupamos todo o solo de modo insustentável. Nós acabamos com biomas, ecossistemas, né? E nos tornamos hospedeiros de vírus. Hoje, a humanidade, a civilização não está preparada para lidar com a pandemia, ela está preparada para produzir pandemias. As condições sanitárias são horríveis em muitas partes do mundo, e basta que algumas partes do mundo tenham condições sanitárias insuportáveis, como a gente tem, para que essa possibilidade de lidar com os vírus não seja total. A gente está vendo esse retorno, inclusive, na Europa, agora com os não vacinados. Portanto, a desigualdade social, a crise ambiental, tudo isso causa uma situação tão insuportável para a gente no mundo, no planeta, que nós vivemos esse caos, que lemos o mundo dessa maneira. Então, ou a gente sai desse lugar que habitamos hoje,
de linha, de pensamento exploratório, de tentativa causal de resolver os problemas em linha, sem olhar ao redor, ou a gente sai desse lugar, ou nós somos extintos como espécie. Você me desculpa estar falando isso numa aula magna, mas eu estou aqui para dizer para vocês que sim, nós temos como sair disso, que nós já estamos saindo disso, que nós não estamos só dentro, nós já estamos fora, nós temos um pé dentro e um pé fora. Quem vai nos tirar do imbróglio que estamos vivendo, e eu ainda vou falar mais dele, é a própria tecnologia, é a própria inovação. Então, não é a inovação que causou o problema, é a inovação que nos fará sair do problema. Mas a inovação também, a tecnologia, nos criou o problema, nos criou da melhor maneira. É que o modo complexo como funcionam sistemas integrados e não lineares com roda dentada e roldana, esse novo modo de ordenação desestruturou todas as relações políticas, sociais, humanas, com o próprio corpo, desintegrou todas as ordens. Então, a gente vive um absoluto caos social, humano. Vamos lá. Crise ambiental, exaustão ambiental, não precisa falar muito sobre ela, a gente sabe bem. A pandemia também é causada por isso, mas também estamos à mercê de desequilíbrios climáticos graves, o que pode fazer muitas pessoas em situação grave de risco físico, de sobrevivência, junto com a pandemia. Nós temos uma crise econômica grave, eu não direi sem precedentes, porque ela se acumula, ela é muito antiga, né? Mas nós estamos numa ponta impressionante, que é o Zuckerberg ter perdido 6 bilhões de dólares porque os seus sistemas saíram do ar, e ele perdeu apenas uma posição para o Bill Gates. 6 bilhões de dólares na ponta, em situações de risco, por exemplo, em favelas no Brasil ou na Europa, não é? Com a situação de guerra, de migração, com as pessoas atravessando o mar e morrendo. Tem ideia do que significa isso lá? Tem ideia de que as 100 pessoas que têm mais dinheiro no mundo hoje, o dinheiro que elas têm não tem poder de compra? Não se compra nada com 100 bilhões de dólares. O que esse dinheiro está fazendo na mão dessas pessoas? Ele está parado, enquanto aqui do lado de cá a miséria, a fome, a sofrimento. Sofrimento e crianças morrendo de fome no mundo. Isso é um absurdo, com aquelas pessoas tendo aquele dinheiro todo. Essa desigualdade social de renda, o abismo entre as classes, é doentio. Isso cria insustentabilidade no mundo. Isso também gera ódio, instabilidade e insegurança. Nós temos outro caos, que é o caos humano, que é o caos da medicação psiquiátrica, da depressão, que se não fosse o coronavírus seria a doença mais incapacitante do século XXI. Temos o suicídio, a depressão e a automutilação de jovens e crianças com uma primeira, segunda razão de morte no mundo, perdendo apenas para acidentes em grande parte do mundo. Essa situação de que o humano está exaurido, que não está suportando viver, que o meio ambiente está exaurido, que a economia do mundo está exaurida. Nós temos, em consequência, uma crise absolutamente imensa em relação à política. O que é a democracia? Para onde vai a democracia? A gente vê isso claramente no Brasil e no mundo todo. Nós temos crises que dizem respeito às leis, né? ao judiciário. Aqui no Brasil, a gente vê colocar em questão o Supremo Tribunal Federal, então, mas é a instância máxima. Então, tudo está em questão? Tudo está em questão? Sim, tudo está em questão. Esse é o lado do prédio que desaba. Mas, no mesmo lugar que esse prédio desaba, um novo prédio nasce. Quando a gente tem uma sociedade em rede, quando a gente tem todo mundo se encontrando, você tem, por exemplo, uma situação inédita que é um negro brasileiro encontrar um bilionário brasileiro era impossível, a não ser se ele fosse um jogador de futebol ou, quem sabe, um garçom ou um motorista. Hoje, na rede, você não sabe quem fala com quem. Quando tem um tema e as pessoas estão procurando saber sobre esse tema, importa quem fala sobre o tema, não quantos anos tem. Às vezes tem 75, 80. Essa pessoa de 80 anos não teria nenhum lugar no mundo com seu saber há 30 anos atrás. Não tinha, o velho nunca teve lugar no mundo. Mas hoje tem, porque se uma pessoa de 80 anos está respondendo, você não sabe quantos anos ela tem. Você sabe a resposta que ela está dando. Você não sabe se ela é gorda, se ela é magra. Você não sabe se ela tem uma deficiência, uma fragilidade física ou psíquica. Então, a sociedade em rede permite novos encontros.
Isso gera novos valores. Nós temos as mulheres se colocando no mundo de um jeito que a revolução feminina, o novo modo feminino de agir no mundo, cria um novo mundo, mesmo que você não concorde ou alguém não ache bonito. As lutas, inicialmente, elas são muito brutas, né? Então, a princípio, incomoda, porque sai quebrando tudo, mas, por favor, é um lugar para as mulheres novo mesmo. Isso não quer dizer que o mundo é melhor ou pior, mas quer dizer consertar um erro grave. Não é não? As mulheres, há pouco tempo atrás, as mulheres eram vistas como inferiores intelectualmente aos homens. Então, é inacreditável. Ah, mas enquanto isso, o mundo está desabando. Não, mas isso é o mundo. É isso que determina o mundo. Mudar o lugar das mulheres é como mudar a rotação da Terra. A questão de gênero, da mesma maneira. Pensem comigo, mesmo que não concordem. Eu tenho estudado isso seriamente. Nós tínhamos pessoas treinando pessoas em casa para serem meninos e treinando para serem meninas. O pai trabalhava, a mãe não, mas o pai chegava às 5 da tarde, o pai estava em casa sábado e domingo, levando o filho para o futebol. Quando pai e mãe não estão mais em casa, essas crianças são criadas sem treino. E elas estão crescendo com diversidade de gênero. Isso nunca mais vai mudar, eu sinto muito quem não concorda, mas é e ponto. As pessoas estão construindo lugares no mundo físico, e quem não está entendendo isso tem que entender, porque eles não fazem isso de maldade ou de bondade, ou porque querem agredir, não. É porque é. Isso aumentou muito o suicídio entre crianças, que é exatamente a questão de gênero. Portanto, nós temos uma civilização absolutamente em crise em todos os seus níveis e estratos. E ela está em crise, porque o que foi colocado em questão com a sociedade em rede foi a verdade. A verdade também é um problema. A verdade, ela nasceu como um acordo de cavalheiros na Grécia. A verdade nasce junto com a cidade. É assim que nasce a ideia de verdade, porque quando nasce a cidade na Grécia, as aglomerações começam a nascer, você tem que saber como fazer para definir. Então, tem os sofistas que vão... Enfim, olha só, rapidamente, para vocês pensarem sobre isso. Veja só. Nós temos o Egito, que é o modelo piramidal. O de cima manda e o de baixo obedece, acabou. Quanto mais cresce na escala social, menos gente. É um modelo de exclusão, né? E um modelo de controle de cima para baixo. Mas foi o que tínhamos, isso aconteceu e foi indo. A Grécia não tem isso. Na Grécia, as pessoas estão na praça. E a praça decide. É democrático? Não, porque mulher não pode estar lá, escravo não pode mais, de qualquer maneira, não é linear. Que há um debate entre os nobres, entre os grandes, né, que estão ali, para decidir aquilo, não é isso? Sobre quem manda, quem é o guerreiro, sei lá. Quando você tem isso, quem define as coisas é a linguagem. E, a partir dali, é preciso definir regras para a linguagem, porque é a capacidade de falar e encantar o outro que vai definir para onde vai a cidade? Não, tem que ser quem argumenta. Por isso, nasce a filosofia. O pensamento argumentativo e não encantador, né? Esse pensamento argumentativo e não encantador, ele tem que se livrar desse encantamento, ele tem que ter padrões fixos, então inventa-se a ideia de verdade. Não é natural. Verdade é a ideia de que em algum lugar há uma origem para aquilo e aquela origem é única. Vamos buscar sempre a origem, que lá a gente encontra a razão. É legal buscar a origem. Sempre tem algo, né? Mas na origem de tudo é um campo de forças. Essa ideia de verdade que foi inventada lá, ela foi arrebentada com a rede. Por quê? Porque eu estou falando para vocês aqui sobre Turquia, nesse momento que eu estou aqui especialista, eu sou uma antropóloga, uma socióloga, sei lá, política, especialista em política, eu estou falando da Turquia, da guerra. Lá tem um jovem, no meio dos escombros, porque tem internet, falando, não é nada disso, não. O que está acontecendo aqui é outra coisa. Porque ele está no meio dos escombros, ele está no meio da guerra. Dá outra informação que eu não tenho com a minha inteligência. Não sou isso, não. Estou brincando como se eu fosse um especialista nessa área, óbvio, né? Então, no meio disso, tem outra pessoa, um jornalista, que fala, não, mas eu tenho 20 anos que cubro a guerra. E o cara, mas eu estava no exército. Eu estava lá e via, estou lá vivendo. O pensamento de Foucault diz, né, Maduro, que o saber mesmo, ele precisa ter essa menina que está nos escombros, o jornalista, todos os saberes juntos dão a gente uma leitura daquela situação. Não há uma verdade.
Até porque todos eles juntos mudam, porque agora está todo mundo entendendo, mas não teve um ataque terrorista feito por sei lá, um religioso, enfim. Aí muda. Aí a perspectiva vai para lá. Isso é a sociedade em rede. Está todo mundo conectado aqui. Mas aí a Marília Mendonça morreu, tudo vira Marília Mendonça. Então, por que a gente não discute política com tanta força quanto discute o caso de uma criança? Todo mundo se envolve com uma situação. Porque a rede vai para onde ela quer. E esse é o novo jogo do mundo e a nova ordem. Essa complexidade, essa falta de controle, ou um controle mais orgânico, porque quando tinha controle antes era meia dúzia mandando. Portanto, as nossas crises, elas dizem respeito a uma mudança de modelo de pensamento, de um modelo linear causal, que criava uma medicação para uma doença e criava outras doenças ao redor, porque você não tem complexidade quando você olha o problema. Imagina você resolver uma doença curando o sintoma. Não pode, né, gente? Você não pode curar o sintoma, você tem que realmente entender aquela complexidade. Mas isso envolve o afeto. A doença sempre tem a ver com afeto. A gente entende mesmo afeto? O médico estuda afeto? Não. Então, que complexo é o pensamento do médico? Você não entende os afetos. Mas quem entende os afetos? O que é um pensamento que entende todos os pensamentos? Não tem. Então, o que é a base do pensamento da complexidade? A modéstia. A modéstia. Bom, vamos caminhar. Deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Eu não consigo saber, mas vocês vão me dando uma noção quando eu tiver mais ou menos 10 minutos para terminar, para eu conseguir fechar. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora, começando mais um ponto. Nós temos uma pandemia. Nós temos uma situação inédita que fez com que exatamente tudo fosse suspenso. No início dessa pandemia, parecia que toda a civilização ia desabar junto com a pandemia. Por quê? Se a condição de evitar mortes é colocar as pessoas em casa, e se colocar as pessoas em casa impede o trabalho, as pessoas vão morrer de fome. Como continuar o trabalho? Foi a tecnologia que nos salvou, foi a virtualidade. Com isso, percebemos que podemos passar grande parte da nossa vida para a virtualidade. Eu faço palestras e mesmo em lugares onde eu posso fazer presencial, as pessoas estão preferindo virtual, porque atinge mais gente. Então, é uma conquista dessa nova sociedade. Mas essas diversas exaustões que a gente já vivia antes da pandemia, com a pandemia, foram colocadas em questão. Então, nós temos, além das diversas exaustões, a possibilidade de pandemia. Somos uma sociedade pandêmica. Podemos, a qualquer momento, ser vítima de novas pandemias. Estamos abertos a elas. Eu, infelizmente, tenho feito bastante palestras sobre esse tema, dividindo mesa com técnicos. Então, a possibilidade de sairmos, vocês estão vendo a Europa novamente, né? Então, olha só o desafio. A Europa está voltando a fazer lockdown porque as pessoas não se vacinaram. É os não vacinados que estão causando. Para que todo mundo se vacine, é preciso que tenha acordos em torno de temas. Acordos que não podem ser obrigados de cima para baixo autoritariamente. Meus queridos, para que a gente possa dar conta dos desafios contemporâneos e sairmos do impasse que vivemos, e ele é muito grave, não temos como fingir disso, não temos como fingir que isso não existe, nós vamos ter que ter um novo ser humano, com um novo pensamento. A tese do Nietzsche que eu defendo, e estou aqui com ela, é de que todos os abismos que vivemos hoje no mundo é consequência de um modelo que arrastamos muito tempo de pensamento, que é o pensamento linear, causal, polarizado. Esse pensamento, o modo de pensar, que está inclusive na nossa linguagem, onde está nele presente a questão de gênero, por exemplo, é um modo de exclusão, sim. Quando eu digo o homem que sabe, no meu livro, que era o que tinha esse título, eu estou excluindo mulher, estou chamando a humanidade de homem. Isso não é apenas uma palavra, isso é o domínio masculino. Quando eu digo a espécie que sabe, eu mudei o título, eu estou incluindo as mulheres. Quando eu digo, quando eu tenho um livro do Nietzsche, que eu estou trabalhando, e eu escrevo o homem, eu tenho que tirar, não tenho mais coragem. Então, toda vez que eu falo humanidade, eu chamo de espécie. Mas quando eu falo Nietzsche, por exemplo, eu falo super-homem,
Como é que eu vou falar esse conceito de super-homem e incluir a mulher? Vou falar superespécie? Entende as dificuldades do nosso pensamento? A nossa linguagem foi feita para excluir as mulheres. Assim como a palavra judiar tem a ver com judeu. Assim como a palavra... Tem muitas palavras envolvendo negros, outras não têm. Tem muitas que são fantasia, né? As pessoas fantasiam também sobre as palavras. A gente não tem esse domínio todo da origem, mas tem muitas palavras, sim, racistas e preconceituosas. Mas mais do que isso, para eu dizer que eu sou bonita, eu tenho que dizer que eu não sou feia. Para eu dizer que eu sou inteligente, eu tenho que dizer que eu não sou ignorante ou burra ou sem conhecimento, mas nós somos complexos. Eu sou inteligente, não inteligente. Eu sou bonita e sou feia. Eu sou muito legal e sou insuportável. E nesse meio eu existo, eu vivo tentando existir. Tem um livro da Elizabeth Udinesco que se chama A Parte Obscura de Nós Mesmos, que é um livro dos mais difíceis de ler. Ela descreve casos hediondos humanos, é uma psicanalista. Quando você lê aquele livro, você percebe que todos nós temos uma porção insuportável, e cruel, e terrível, e fascista, e perigosa, que gosta de diminuir, de explorar, de submeter. Porque todos nós somos um caos também. A gente vive para se ordenar. Então, se nós somos uma complexidade, se dentro da gente tem coisas horríveis que a gente luta para não ter, está o tempo inteiro tentando ser ético, né? A ética é uma luta, não é um estado que adquire. Você não adquire, ganhei ética, comprei na loja. Não. A ética é o tempo inteiro, porque alguém te elogia muito, você está tão encantado com o elogio, que o seu ego sobe tanto que você é capaz de tratar alguém mal porque está se achando. Entende? Todo mundo corre esse risco. Quando eu pude viajar pela primeira vez, depois, na pandemia presencial, eu entrei num hotel e cansada, e não me atenderam bem, eu fiquei nervosa, quase dei um piti. Eu dou uns pitis pequenos em hotel, especialmente, porque vou muito, né? Gente, não é possível, gente. Olha a hora, eu estou aqui esperando um tempo. Quando eu ia falar isso, eu falei, cala a boca, presta atenção, acorda, não é? A gente não controla as coisas, aprende a lidar com as coisas. Então, essa mudança que a gente vai ter que ter necessariamente, ela é diária. Mas falando de modo mais geral, nós temos que educar pessoas. Nós somos educadores. Nós temos que, primeiro, para educar pessoas, entender o que eu acabei de falar, de que o mundo não está desabando, de que o mundo não está acabando, de que o ser humano não é horrível e insuportável, de que não é o caos generalizado e acabou tudo. Não é isso. É uma transição. Vai passar. É uma transição de modelos. Estamos no caos e a pandemia acabou de selar esse caos, trazendo essa educação remota, que também é um desafio. Tudo isso é transição. Nós que estamos nesse meio, temos que saber o caminho, e o caminho é a complexidade. A complexidade envolve, gente, não apenas um novo pensamento, que Edgar Morin lindamente trabalha e outros autores trabalham, não é só isso, não. O pensamento complexo significa a explosão, a implosão de um prédio construído a partir de um pensamento não complexo, linear. Foi o que conseguimos, não dá para criticar ninguém, o pensamento cartesiano, não dá para falar mal do cartesiano, foi o que ele pôde, foi o que ele conseguiu. No processo de expansão, nós conseguimos produzir tecnologia em rede. Nós hoje temos condição de expandir, então vamos expandir em paz, sem ódio, sem apontar erro, né? Mas o fato é que temos autores que falam de pensamento complexo. Cada um tem o seu modo, e a gente pode estar com eles todos, mas o que a gente tem que mais entender é que a complexidade diz respeito à pluralidade de canaletas, pluralidade de possibilidades. Exemplo, eu tenho que dar uma pluralidade de possibilidades para um aluno que sai da minha escola, e não uma, mesmo que ele defina uma profissão, sei lá, se estou dando aula numa universidade, né? A formação tem que ser uma formação múltipla e complexa. As pessoas têm que ser capazes de transformar suas profissões em outras, na medida em que elas forem aparecendo. As pessoas têm que ser os seres humanos eles precisam ser educados para um pensamento capaz de lidar com a imprevisibilidade, porque nós vamos ter crises ambientais muitas, e vocês sabem que é possível você ter uma crise ambiental e não morrer ali, porque você é capaz de ter soluções para aquilo. Nós vamos ter que usar a tecnologia para nos livrar da morte, das doenças e dos conflitos que ainda vão vir em função da crise ambiental, por exemplo. Então, eu não posso fingir
que o mundo não passa por uma crise ambiental gravíssima. Não estamos dando conta, politicamente, de diminuir a emissão de gases. Os desequilíbrios são grandes. Então, nós precisamos de vocês, dessa escola, desses jovens, por exemplo, capazes de produzir saídas. Tem saídas, né? Eu vi há pouco tempo, eu não consegui conferir, foi uma notícia, mas uma notícia que parecia correta, de que há uma possibilidade de transformar CO2 em pedra, num país nórdico, Suécia, um desses países nórdicos que estava fazendo essa pesquisa. Você imagina que coisa linda isso? Pedras, a partir de CO2, né, vai chegar uma hora que não vai ter onde botar tanta pedra, mas olha que coisa incrível. Então, nós temos como resolver um impasse ambiental, sim. Nós temos como tornar a terra verde de novo, sim. Nós temos como mudar a relação com o plantio e a colheita, nós temos como mudar a relação com o alimento, e tudo isso permanecendo lucro, sem ser um lucro descabido, não tem como mais. Né? Então, a gente vai ter que mudar as relações, e essas relações mudam, mudando pessoas, mudando compreensão. Então, um pensamento complexo é um pensamento tão inteligente, gente. Isso me lembra os gregos de novo. É um pensamento tão bacana, que eu vou dar um exemplo que me veio à cabeça. Eu estava estudando ética, que teve um período aqui no Brasil que era muito comum falar sobre ética. E ética se fala quando você não é tão moralista. Né? Moralista quer dizer que você tem o certo e errado muito definido. Quando o certo e errado deixam de ser tão definidos, né, quando tem dúvida, nasce a ética, porque a ética é um debate sobre a lei moral, sobre o valor moral. A ética é sempre um debate. Então, estarmos discutindo ética é interessante, porque quer dizer que o padrão fixo está em crise. Isso é bom, porque nós somos uma sociedade que se transforma. Quando eu estava discutindo ética, no debate sobre ética, ai, meu Deus, agora esqueci, fui tão longe que perdi onde que eu estava, que ódio. Vou ter que voltar na minha vaca fria, que raiva. Peraí, me dê um minuto, hein? Ai, era o exemplo da sociedade ética da pluralidade. Ah, lembrei, que bom. Que é o exemplo do grego, que eu estava estudando isso e parei num momento muito interessante, que é quando se discute ética, não por princípios, mas por conduta. Você discute ética por princípios, basicamente depois que nasce a ideia de verdade, que vem o judaico-cristianismo e a Bíblia. Porque aí você tem claramente os princípios para você definir. Então, você discute por princípios éticos, né? Morais. Antes disso, você define a ética por conduta. E o que significa por conduta? É assim, é você entender que você é tão pequeno como ser humano, tão ninguém, que é o conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo é entender, conhece-te a ti mesmo não é o seu interior, isso é socrático, mas antes, em Apolo, era, conhece-te a ti mesmo é, olha para fora, olha o seu tamanho, né? Então, a gente é tão pequeno que a gente precisa dos outros, então é mais ou menos assim. Se você pensar muito em você mesmo, na sua conduta, para você se dar bem, você trata todo mundo bem. Isso é um pensamento complexo. Vou repetir. O pensamento complexo me faz entender que, se eu penso muito em mim e quero muito o meu bem-estar, só penso no meu bem-estar, eu só quero isso, eu tenho que tratar todo mundo bem. Porque o meu bem-estar depende dos outros. Isso é um fato da inteligência, da compreensão. A complexidade exige a compreensão do campo de forças que é a vida. Isso envolve afeto, por exemplo. Então, não adianta você ser milionário, ter muito dinheiro, por exemplo. Vamos imaginar que, linearmente, a minha família seja muito rica e o meu filho só pensa em dinheiro. O que ele quer é ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Que coisa linda. Então, ele ganha muito dinheiro. Só que se ele é muito rico e ele ama alguém que não o ama, e a pessoa não quer, simplesmente porque não ama, ele vai ter um sofrimento que não tem saída para ele. Ele vai se sentir como ninguém no mundo. Então, todo o dinheiro dele não vale nada quando ele ama alguém que não ama. Isso não é romântico, gente. Eu fui psicanalista de milionário há muito tempo. Quando você tem uma frustração, quando você quer desenvolver uma coisa, você não consegue. Então, nós somos seres complexos. Não adianta ter trilhões. Então, Zuckerberg tem que entender, e os 100 mais milionários do mundo, e eles vão entender em algum momento que aquele lugar, aquele nicho, não é um bom lugar. E aquele lugar que eles estão, os 100 mais ricos do mundo, significa que aquilo que eles têm como valor, que é apenas uma abstração, de fato, cria um buraco e um abismo do lado de cá do mundo que passa fome e miséria e que não tem como sobreviver.
esse equilíbrio a gente vai aos poucos adquirindo, é o que eu acredito. Acredito que a complexidade do pensamento nos leva para uma sociedade mais ética e mais justa. Tornar-se o que se saber, ter consciência de quem a gente é ter consciência de que as galáxias são enormes, a Terra é enorme, mas é muito pequena em relação às galáxias, e que nós habitamos aqui. Nós somos seres que estão à mercê de, por exemplo, construir aqui na Terra, com toda a tecnologia, o lugar mais incrível e sem desigualdade. Imagina que a gente conseguir aqui... Olha, veja só onde o que é importante pensar complexo. Imagina que todos os nossos alunos dessa escola incrível conseguissem produzir um mundo, só nós mesmos, juntos aqui, essa equipe de professores e alunos, a gente conseguisse, com inovação e amor, construir aqui na Terra um lugar absolutamente equilibrado e sem desigualdades grandes, né? Com desigualdade, porque a vida é desigual, mas sem o abismo entre as classes, todo mundo com o mínimo de dignidade, podendo existir na Terra, com suas diferenças, né? Seria lindo, não é? Maravilhoso. É utopia, mas vamos supor que a gente conseguisse isso. Pode vir um asteroide bater na Terra e destruir a Terra junto com todas as nossas conquistas, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Esse é um dos textos que o Nietzsche fala. Havia um planeta lindo, incrível, que inventaram o conhecimento, mas o planeta congelou e os animais morreram. Acabou. A complexidade do pensamento tem que nos fazer entender, nos fazer incluir a Terra no pensamento. Eu preciso incluir a saúde da Terra, se eu quiser ter saúde. A sustentabilidade, a ideia que não é antiga, que é recente, é uma boa ideia, que é o seguinte: ser sustentável é ser automóvel, é ser capaz de se mover a si mesmo. Então, é preciso ter autonomia para ter sustentabilidade. Mas, para eu existir com autonomia, eu preciso respirar. Então, eu preciso que o ar seja bom. Eu preciso comer. Eu não posso comer uma comida estragada. Eu preciso ter amor. Então, eu preciso tratar os outros bem. E aí vai. Essa complexidade da existência humana deve incluir a Terra. Então, nós não incluímos a Terra na nossa sustentabilidade. O nosso pensamento não complexo não incluiu a Terra quando pensou. É inacreditável. Nós destruímos o solo, nós destruímos as relações de natureza que a gente possa fazer tecnologia, sim, mas o pensamento humano ele tem que estar em continuidade com a natureza, com a Terra, com a vida, com as galáxias. O pensamento humano ele não pode decompor a natureza. Ele tem que compor. Então, o humano, como civilização, como cultura, ele tem que compor com a vida. Nós não podemos ir contra. E é exatamente o que aconteceu na Terra. O modelo simplório de pensamento, achava que resolveu aqui, estava tudo bem. E foi resolvendo aqui, estragando aqui, resolvendo aqui, estragando aqui. Né? Então, o agronegócio, além do lucro, é simples. Planta um monte e todo mundo come, não é verdade. A gente produz muito e a maior parte vai para o lixo, porque cada vez que a gente produz assim, a gente tem que produzir uma fruta bonita, senão a fruta feia vai para o lixo. A gente desperdiça, é inacreditável as relações que a gente estabelece. Então, não adianta pensar só na planta, só na fruta, só na tecnologia, só na sua luta. Não é? Então, qual é a tua luta no mundo? A sua luta tem que se articular com outras lutas. Só articulando as diversas lutas diferentes é que a gente vai ter uma possibilidade de pensar o planeta. Mas como articular lutas pensando linear? Não é? Eu ia dar um exemplo, mas eu não quero expor ninguém, mas eu vou tentar fazer um exemplo sem dar muito... Eu encontro uma amiga que faz parte de uma das lutas identitárias. A gente tem várias lutas identitárias bem legais, de gênero, de raça, de mulher. É muito legal, são lutas maravilhosas, todas. Essa pessoa de idade, né? Uma luta identitária recente, que eu acho excelente, que me inclui, que é o não preconceito de idade, brigar pelo etarismo, que as pessoas estão chamando. Tem a questão do peso, né? Do direito então, de ter peso, não, a gordofobia, que é um preconceito. É muito legal, são várias lutas. Então, eu estava com uma pessoa que faz parte de uma dessas lutas identitárias e é muito radical. E ela me disse, você tem que fazer isso nessa direção dessa luta.
Eu falei, por que eu tenho que ir nessa direção? Porque este é o maior problema da humanidade. Eu falei, não, a humanidade está lidando com várias lutas e a gente tem que trabalhar com todas elas. Não, eu fui chamada de pensamento colonizado, e não é isso. Na verdade, na minha perspectiva, a gente vai abrir o debate para isso, é que cada luta identitária ela é fundamental, e as que virão ainda. Todo mundo que se sente oprimido hoje organiza-se em torno de uma luta. Ah, mas isso é gueto. Não, não é problema que seja gueto, não é problema. Não é um problema. Que essas lutas se organizem com sua diferença, não é um problema. A questão é que nós vemos uma sociedade em rede. É preciso que as diversas lutas identitárias se articulem e não se oponham. Não é uma luta identitária maior que a outra luta identitária. É que todas elas têm um lugar, que eu chamo de rede entre redes. Mas isso é um pensamento complexo. Nem todo mundo pode entender. Então, como entender que, ao mesmo tempo que eu defendo a luta identitária, bem do jeito que ela é, com todas as radicalidades que, infelizmente, são necessárias no início, pelo menos até que as coisas se organizem, que essa luta identitária não pode se sobrepor a outra luta identitária, que elas têm que se articular entre elas e formar interseções. Isso é um pensamento complexo. Esse é o nosso desafio. Então, nós temos uma pandemia que suspendeu tudo isso. E qual é o momento que temos hoje? Ou nós mudamos a relação com o alimento, com o plantio do alimento, com o consumo do alimento, ou nós mudamos a relação com o consumo de produtos, ou a gente aprende a lidar com a solidão, por exemplo, que a solidão é uma condição humana, né? A gente nasce sozinho, a gente está no planeta, olha, eu estou aqui respirando, sou eu, né? É muito louca a solidão constitutiva, né? Então, a gente, por ter medo de ter essa sensação de madrugada, a gente toma medicação psiquiátrica, aí fica viciado em medicação, aí depois não consegue sair da depressão, porque é um processo contínuo. Por não lidar com a solidão, por ter medo da morte, eu preciso comprar produto, comprar roupa, comprar sapato, eu preciso mandar em alguém, eu tenho que explorar alguém. Tem gente que, para fugir da solidão e da angústia, você mandar em alguém, precisa explorar alguém, olha isso. Será que não é hora do grande desafio da educação lidar exatamente com a complexidade que é trazer o humano para o processo? Será que não falta humano no processo intelectual, científico, né? Será que não falta afeto? Estou falando, gente, que a gente vai ficar se abraçando para dar aula, que tem que chamar de amor. Não é isso, não. Eu estou dizendo que o sujeito que pensa um processo tem que pensar em tudo. Um jovem antropólogo, eu sei que isso existe, mas estou inventando agora, mas eu sei que isso já existiu. Um jovem antropólogo, paleoantropólogo europeu, vai trabalhar no Egito, não no Egito não, na África, e descobre umas coisas incríveis lá. E ele descobriu coisas num lugar muito isolado. E aí ele fica muito empolgado com o que ele descobriu, e a única coisa que ele quer é mostrar o que ele descobriu, e ele volta empolgado que ele descobriu uma coisa incrível que ninguém sabia, ele conta para todo mundo. Isso é falta de pensamento complexo, porque ele devia pensar que quando ele volta para contar a todo mundo aquela coisa incrível que ele viu, e ele sabe que ele vai ficar na história, inclusive, porque ele descobriu uma coisa, o nome dele vai entrar lá para uma descoberta, ele também está levando todo mundo para lá, para aquele lugar para onde descobriu, e vai destruir aquilo que ele descobriu. Então, o pensamento complexo é, meu nome na minha pesquisa tem valor, mas ele não pode ser o principal, porque às vezes, para honrar uma descoberta com o meu nome, eu estou produzindo uma trilha, um caminho ou uma medicação que pode destruir aquilo. Entende? Então, tem que pensar em tudo o tempo inteiro, todos os lados, para cada coisa que eu invento, para tudo que eu faço, porque tem um modo adiante que eu posso ir. Às vezes, no meu processo de inventividade, eu cheguei a um ponto e paro nele, por preguiça, porque eu não quero ir adiante. Mas se eu continuo, eu posso chegar num outro ambiente mais amplo. Então, a inventividade exige coragem de enfrentar essa complexidade. A angústia é complexidade, porque acordar de madrugada e pensar na vida é um negócio que mata. Então, você tem que trabalhar o tempo inteiro para não pensar, você tem que tomar uísque antes de dormir, você tem que cheirar cocaína, você tem que... O nosso desafio é a complexidade, e eu estou trazendo ela num grau muito maior do que apenas um pensamento complexo. A pandemia é produto disso,
a humanidade está diante disso. Ou a gente sai desse modo exploratório de pensar, de lidar com as coisas, e começa a trabalhar com a ideia de colaboração, ou a gente não sobrevive. Então, colaborar na lidar com complexidade, olha o que é colaborar. É eu ter minha luta identitária, que é, sei lá, educação, não é do identitário, eu estou falando besteira. Eu tenho uma luta minha, educação, não é identitária. Eu tenho minha luta e minha questão de educação. Gente, mas eu não posso esquecer o mundo inteiro para a educação. Tem gente que é assim, meio ambiente, minha questão ambiental. A pessoa pensa em meio ambiente e esquece que tem um filho em casa. Quer dizer que a sua luta pelo meio ambiente permite a você não ser mãe? Não, você tem que ser mãe também. Entende? Então não tem filho. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou provocando as mulheres. O homem também é a mesma coisa. Eu sou feminista também, me tornei. Então, não dá para eu pegar minha luta, agarrar e esquecer as outras. É preciso que elas se articulem. É preciso que as coisas se articulem. É preciso que os meus afetos se articulem. É preciso que eu seja, além de uma pessoa que pensa, uma pessoa que sente. Acho que está na minha hora, né? Estão me avisando. Eu preciso ser uma pessoa que sente. Eu preciso ser uma pessoa que vê. Então, se hoje no mundo todas as ordens estão se desintegrando, se nós estamos diante de um prédio que nasce também, que é um prédio que tem lutas corajosas, a gente tem várias lutas que estão abrindo o mundo como possibilidade, a horizontalidade dos encontros, esse caos da horizontalidade, dessa informação que vira terra plana, aos poucos a gente vai conseguir filtrar essa informação e a gente vai encontrar novos caminhos para isso, mais amplos. Isso exige um conhecimento e se tornará mais amplo, entende? Então, caminharemos para um mundo mais amplo, mais complexo. O pensamento já está mais complexo, mas o mundo ainda não consegue. Às vezes, o mundo está mais complexo, o pensamento não consegue. Esse é o caos contemporâneo. Portanto, nosso papel é lutar para sairmos desse caos, afirmando as inovações e a tecnologia e entendendo que o problema não está na tecnologia, mas está no humano. Enquanto o humano, os humanos tiverem pânico da existência e utilizarem da tecnologia e do consumo como modo de fugir, de não existir, de terceirizar a vida, a gente não vai a lugar nenhum. Então, ou a gente inclui a nossa existência na nossa criatividade, na nossa inventividade, na nossa nova sociedade, ou não há sociedade. Entende? Esse é o desafio da complexidade. Eu quero terminar dizendo para vocês que eu fui hoje, pelo tema complexidade, muito nessa direção, mas o fato é que estamos num período de transição, nós vamos sair desse momento para um momento mais amplo, cada passo que a gente dá hoje define o futuro, então nós somos heróis nesse momento, um dia a gente vai ler isso e vão falar, nossa, como aquelas pessoas sobreviveram, que a gente está sobrevivendo, somos heróis educadores, somos heróis de estar aqui nessa luta, como também a sociedade inteira que está lutando, quem está lutando para sair dessa dificuldade. Cada passo nosso vai definir o futuro. Então é isso, lutemos, tenhamos coragem, que a gente tem um grande ano, o Brasil felizmente está tendo um grande índice de vacinação, nós vamos ter um ano tranquilo, pelo menos esse ano, acredito que esse ano vai ser um ano bem tranquilo para a gente, os desafios continuarão todos, mas pelo menos de pandemia vamos conseguir respirar, que a gente se reúna, que a gente comemore a vida, que a alegria seja um fator presente na nossa existência, sempre. Pessoas alegres têm mais disponibilidade para a vida e mais capacidade, inclusive intelectual, para dar conta de tudo isso, e que a gente invista na vida. É isso. Por enquanto é só. Parabéns, maravilhosa a sua colocação, sempre Obrigada. cheia de esperanças. A gente sabe que os desafios são muito grandes, né? A gente sabe que o mundo é muito heterogêneo e não tem o olhar sistêmico que precisaria ter. A gente sabe que há pontos de retrocessos, né, como a gente tem no Afeganistão, ao mesmo tempo, esse olhar em relação ao aquecimento global que está começando a permear as grandes nações. E, na verdade, como você diz, é bem aquela questão complexa. O pessoal tem que tomar providências, não porque necessariamente tem aquele olhar iluminado, mas é porque senão vai morrer. Então, exatamente. Não é? Então, assim, mesmo aqueles que não têm esse olhar sistêmico, que não
eles, bom, não tem, ou a gente faz ou o negócio não vai dar certo, porque a gente tem tido uma série de fenômenos naturais que estão se mostrando claramente de que, se não houver alguma alternativa, as coisas talvez já não sejam reversíveis. Então, concordo com você, há uma tendência em tomar as decisões mais corretas, porque a água está batendo já, né? e tem, né, que ser tomada, né? Então, mas é o mar revolto, né? É o mar revolto, e eu acho que a gente, como educador, tem que optar pela esperança, porque a esperança é a que faz construir positivamente. Cada criança que nasce, ela vem sem vícios, ela vem sem perspectivas, e nós é que vamos trabalhar nelas essas perspectivas, nós é que vamos trabalhar nelas essa visão sistêmica. Então, se a educação souber fazer isso adequadamente, e nós vamos criar gerações com outra postura, com outro olhar. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, Vi? Então, pode falar. Não, é exatamente isso, Michel, é exatamente isso. Nós temos na mão um momento histórico. Todo mundo gosta de momento histórico. Quando a gente é jovem, você fala, eu queria estar vivendo um momento histórico. Nós estamos vivendo um momento definitivo na história da humanidade. E nós estamos saindo de um modelo reduzido e extremamente excludente, que é o piramidal, para um modelo em rede, que é mais amplo. Então, nós temos que investir na vida. A vida sempre permanece, entende? E os desafios vão nos tornando mais amplos. Então, tem que seguir adiante. Você falou, nós como educadores, né? Então, assim, as pessoas me falam, nossa, mas você é otimista. Eu falo, não, eu tenho que ser, é o mínimo. Entende? Vou fazer o quê? Vou cruzar os braços e entregar? Então, eu tento ler, claro, mas não é uma leitura fora da realidade. Vocês estão vendo que é possível ler desse jeito, né? De uma forma afirmativa. Em parte, é uma leitura que leva a um planejamento de construção para que elas processem, né? Exatamente. Então, é quase um complô. Exatamente. Então, assim, é um complô em nome da vida, em nome da sobrevivência da humanidade. Não, concordo plenamente. E tem perguntas. Vamos lá. Muito bem, olha, só agradecer a audiência, teve muita gente acessando pelo YouTube, muita gente aqui pelo Zoom, muitos elogios à palestra da Viviane, muita gente falando que você é maravilhosa, falando do privilégio que é poder te escutar, do Brasil inteiro, a gente tem gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Paraty, no Rio de Janeiro. Saudade de vocês, ao vivo. Enfim, de várias partes do Brasil. E tem algumas perguntas, né? Tanto aqui vieram pelo Simpla e aqui também no chat. Vamos ver se dá tempo de comentar todas. Tem uma que diz assim, ó, este foi o ano do centenário de Edgar Morin, um ser iluminado, humanista planetário, francês. Mas ele, que tem 100 anos e há décadas escreve sobre complexidade e ainda é, de certa forma, contestado, como chegar aos mais jovens? Não precisa chegar, não se preocupe em chegar em ninguém, não, gente, só faz o seu trabalho. Esse negócio de chegar, de atingir, por exemplo, alguém entra na minha página e fala assim, nossa, eu não entendo, você precisa se tornar mais conhecido. Mas por quê? Sabe? As coisas não são assim. Às vezes você não é conhecido e você atinge uma pessoa que te leva o teu pensamento lá. Então, assim, não se preocupem. A gente não. Olha o que eu quero tentar dizer. Não existe humanidade. Não existe. É uma palavra só. A palavra humanidade existe, a humanidade não existe. O que existe são pessoas. Pessoas que no Rio Grande do Sul são diferentes. Alguém aqui falou, sou de Criciúma, eu conheço Criciúma, eu fui fazer palestra em Criciúma. É difícil o lugar onde eu nunca fui. Mas eu conheço o Brasil inteiro. Só no Brasil, seres humanos são diferentes no Rio de Janeiro, da Tijuca para o Leblon. Eu moro no Alto da Boa Vista, eu estava comentando com meu filho, incrível como é diferente as pessoas que a gente conhece aqui, na rua. O guarda de trânsito daqui é muito simpático. É muito diferente. Então, a humanidade não existe.
o mundo não existe. Então, não pense assim, quando vamos atingir a complexidade? Nós já estamos na complexidade. Nós já estamos. Nós já estamos vivendo coisas maravilhosas no mundo, maravilhosas. O que as mulheres estão atingindo é inacreditável. Os novos corpos, as pessoas estão ganhando uma liberdade que quem está no meio não está vendo bem. Então, o mundo está se abrindo. A questão dos negros, por exemplo. Vidas negras importam. Gente, pelo amor de Deus, quando que o racismo foi enfrentado no mundo? Só agora. Agora, o racismo é uma realidade. Entende? Os negros têm outra postura. Então, e quanto tempo tem isso? Eu vou dizer para vocês, há uns 6 anos atrás, eu ainda estava, se eu não me engano, na CBN, o Coni era vivo, o Chechel, e nós estávamos discutindo... qual era o tema? Espera que agora me deu novamente... sim, exatamente isso. Nós estávamos discutindo cotas. Você não entende o que era discutir cotas há 6 anos atrás. E era um problema grave. Hoje, nós estamos trabalhando não com cotas oficiais, mas com compensação que os negros estão usando em todos os setores. Vocês já viram como tem negros em todas as revistas? Em todos os programas, em todas as palestras, em todos os lugares? É um fato. Eu achei que isso nunca fosse acontecer num país como o Brasil, por exemplo. Então, não fique preso a essa ideia de que a complexidade vai atingir quanto? Já atinge. O Edgar Morin, que fez 100 anos agora, é uma coisa mais linda do mundo. Não existe nada mais lindo que Edgar Morin. E ele está influenciando a mim e as jovens que ele, com 100 anos, está fazendo na cabeça de centenas de jovens educadores que hoje têm 20 anos de idade. Então, não vejam o mundo como totalidade, não, porque não é. É um engano. O mundo são muitos círculos, assim, que nem a internet. O mundo é assim, ó. 1000 coisas acontecendo aqui. E às vezes acontece de cruzar uma coisa com a outra e o mundo muda, em 10 anos vira outro. Ou fica sem no mesmo lugar, entende? As coisas não têm lógica. E outra coisa, progresso é uma ideia velha. Joga fora. Evolução também. Está errada. Está errada. Não existe progresso. Entende? O progresso envolve retrocesso. Não existe ir para frente sem ir para trás. Às vezes a gente tem que ir para o lado para ir para frente. Essa ideia linear é o pensamento velho. Progresso e retrocesso e evolução não primitivo e evoluído, tudo isso está fora do pensamento complexo, não cabe. Muito bem. Eu vou juntar aqui 2 perguntas que eu acho que tem a ver. Muita gente perguntando a mesma coisa, né? Quais são os principais desafios da pós-pandemia, né? Na sociedade, Sim. mais especificamente para as escolas, né? Deixa eu falar logo essa. Porque isso é muito legal, eu gosto muito disso. E aproveitando essa questão, como você está falando da questão de identitarismo, né? Estão perguntando se você considera a luta pela visibilidade das pessoas com altas habilidades e superdotados, se pode ser considerado uma luta identitária. Por favor, né, gente? Para ontem, né? Por favor, né? É até difícil falar isso, assim, porque, olha, eu passei por isso, meu filho está passando. Ele quase foi estudar aí, a gente acabou não indo, né? Mas é muito difícil, né? Então, vamos falar agora claramente entre nós, né? Eu passei muita dificuldade na vida. Muita. Preconceito, raiva. Nossa, é insuportável, né? É insuportável você saber a resposta. Eu sei as respostas ainda, muitas, nesse momento da pandemia. Você não está entendendo como é insuportável você saber a resposta. Ou você ter 10 anos de idade e você ser maltratado na escola, porque você consegue fazer as coisas que os outros não conseguem. Eu não sei nem como te responder isso. Eu nem sei como resolver isso, porque eu me sinto parte do problema, né? Mas, sem dúvida nenhuma, sabe? Há um preconceito contra quem tem altas habilidades. Radical. Isso o Nietzsche trabalha muito bem, porque ele tinha altas habilidades. Então, veja só. Altas. Então, veja só. A questão da educação é nivelar por baixo. Isso Nietzsche falando, não é nós. Então, você busca um tipo de pensamento e conhecimento que todos tenham. Então, diz ele, que já sofria isso, ele diz, é preciso proteger os fortes, não os fracos. As pessoas achavam que ele estava falando que era preciso proteger os ricos e poderosos, e não os pobres e oprimidos. Não. Ele está dizendo que os fortes são muito maltratados no mundo. Os fortes são os que têm altas habilidades, entendeu?
Quem manda no mundo não são os fortes, são os fracos. Quem manda no mundo não são os que têm altas habilidades, não. Quem manda no mundo são os espertos. Os trapaceiros mandam no mundo. Os que têm altas habilidades são os que mais sofrem. Essa que é a realidade. Então, vamos brigar para que quem tem alta habilidade seja respeitado e possa ser liderança em paz, não? Quer dizer que se eu sei a resposta, eu não... Ah, você sempre tem a resposta? Sim, eu tenho a resposta, e daí? É assim, o que acontecia muito comigo. É insuportável. Eu tinha que pedir desculpas por ser inteligente, né? Mas é no Brasil especialmente, no céu. No Brasil, especialmente no Brasil, o Tom Jobim diz... como é que é a frase do Tom Jobim? Que é... Ter talento no Brasil é uma questão de... Como é que é, gente? De ódio. É de mal, entendeu? Assim, você ter talento no Brasil causa ódio no outro. Insuportável. Você não pode dizer eu tenho talento. Não pode. Eu sei, não pode. É triste isso. Seus alunos devem sofrer muito. A gente trabalha muito essa questão, né? E de certa forma, é nossa bandeira, desse respeito. E uma das saídas que a gente encontra, Viviane, é que eles, ao serem alavancados no seu talento, eles multiplicam soluções para outros colegas de escola pública. Claro! E aí eles são vistos como alguém que traz soluções. E isso ajuda a modificar a ideia em relação à questão da alta habilidade. Então, a gente acaba conseguindo criar ondas de carinho e respeito em relação e de mudança de lógica e mentalidade em relação a altas habilidades, porque cada uma dessas crianças, garotas, se tornam uma liderança do bem. Então, mas isso, Nuricel, valores. No profissional, isso sim, mas no pessoal continua o problema. É de relacionamento, entende? Então, eu acho que essa coisa do identitário que a pessoa perguntou, seria lindo se tivesse realmente essa bandeira identitária, para que as pessoas tivessem carinho, porque assim, a grande dificuldade para quem tem altas habilidades é o seu afeto, é a sua solidão, porque você começa a ter dificuldade, por exemplo, é muito legal a tua escola, por isso que eu amo a tua escola, por isso que meu filho quase foi parar aí, porque para ele é insuportável, ele é sozinho. Então, ele tem que fingir que não sabe para não ficar sem graça com os amigos, sabe? É difícil, não é legal, afetivamente, com amizade. Profissionalmente, você começa a valorizar, falando, não, vamos valorizar, porque tem saída, mas afetivamente a discriminação é muito grande, né? Então, eu trabalho com o sistema do suicídio, faço palestras sobre isso no Brasil inteiro. Então, os relatos que eu ouço de crianças e adolescentes suicidas, a maioria tem altas habilidades, a maioria não, exagerei, né? Mas grandes pessoas, muitos têm altas... Você visivelmente, o relato, você vê que é uma criança com altas habilidades que não consegue se adaptar. Porque são mais intensas, né? Elas são mais intensas e mais precoces no entendimento da incoerência do mundo, né? Então, falam coisas desconcertantes, né? Fala coisa desconcertante, entendeu? Meu filho aprendeu a ler muito cedo, aí na escola ele sofria, ele toca vários instrumentos de ouvido, nunca estuda música, entende? Ele aprende tudo sozinho. Então, isso cria assim, mas como é que você sabe isso? Você sabe? Aí começa, sofreu bullying na escola quase a vida inteira. É difícil, enfim. Acho uma luta excelente e ninguém como vocês para trazer. Eu acho fundamental, fiquei até comovida. O mundo tinha que respeitar e ter carinho. Essa criança não é culpada de ter essa habilidade. Não, ela é solução, na verdade, né? É solução, na verdade. É isso, Nuricel, desculpe, que o Nietzsche fala claramente sobre isso. Ele diz, proteger os fortes. Quem são os fortes? Os que têm altas habilidades. Proteger, porque eles são frágeis, inclusive. E essas pessoas que têm altas habilidades devem ser as lideranças, porque eles têm capacidade para isso. Não é o que acontece, a gente faz exatamente o inverso. A gente desqualifica quem tem alta habilidade e põe quem é esperto para mandar no mundo e vira essa beleza que está vendo aí. Exatamente. Viviane, então vou retomar aquela pergunta, a gente já está indo para o final. Infelizmente, assim, a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, tem muitas perguntas, mas eu acho que essa pergunta é uma pergunta que fica mesmo, né? Retomando a pergunta que eu tinha iniciado, que é inclusive é da Irene Reis Santos, de São Paulo, que diz: qual é o principal desafio pós-pandemia para as escolas? Que aprendizado de pandemia deve ficar presente no comportamento das pessoas? A gente tem que entender, primeiro,
que o desafio do humano, porque assim, a educação tem que lidar com o que o humano não tem, né? Com o mundo não tem. Porque o que ele já tem não é o que nosso desafio. Então, a gente tem tecnologia no mundo. Os adolescentes e as crianças têm tecnologia, os adultos têm tecnologia. Nós temos já como solucionar isso que é legal falar para a gente, para vocês, e vocês levarem para os alunos quando forem levar um ânimo para eles, que é legal colocar todo o problema para os alunos atual. Então, uma dica de cara para a educação é colocar as crianças no ponto que estão. Né? Então, é preciso falar do problema. Não tem como, porque elas sabem. A criança e adolescente. Então, que ponto estamos? Aqueles que eu falei. Desequilíbrio ambiental grave, humano. Só que o maior desafio que temos é ambiental, que coloca em questão a terra. Nós temos tecnologia, hoje já temos, para salvar os corais, os ecossistemas. Temos, se quisermos, com vontade política. Então, nós temos uma tecnologia que já é extremamente sofisticada e elaborada. Qual é o desafio do humano? Não é esse, e do mundo. É o humano o desafio. Então, o desafio da educação no ano de 2022 é trazer expectativa favorável, é trazer ânimo, vontade de viver e alegria. Se eu tivesse uma escola que eu pudesse, né, no dia a dia, né, não como educadora falando, estivesse na prática diária, eu colocaria a minha escola cheia de alegria e promoveria durante todo o ano eventos culturais e artísticos para mover a escola, porque os retrocessos, o retrocesso ele não é um problema, na verdade, porque o retrocesso é você dar passo atrás. Quando você dá passo atrás, você já conhece o passo que você voltou, né? Você já deu para frente. Então, você foi para frente e voltou. Quando você volta, você já conhece o passo adiante. Então, agora, no retrocesso, você, no minuto, recupera o retrocesso. E não só isso, ganha impulso para seguir adiante. Em geral, retrocessos são impulsos adiante. Depois de retrocessos, a gente ganha grandes coisas. Então, é preciso deixar os alunos com clareza do problema e entendendo que o desafio é humano. E o grande desafio é lidar com a frustração, é entender que a vida humana é frágil, é limitada, que a gente precisa uns dos outros. Então, qual é o princípio que deve reger o humano agora? 2, eu chamo. Primeiro, princípio de fragilidade. Todos somos ninguém, todos somos pequenos. Um vírus, uma curva mal feita, né? E estamos mortos. Então, se somos ninguém, precisamos do outro. Então, primeiro, princípio de fragilidade, somos ninguém. Somos ninguém afetivamente, humanamente, sofremos com uma palavra maldita, qualquer coisa nos faz sofrer. Então, vamos ter consciência da nossa fragilidade. E o segundo é o princípio de colaboração, que casa com de fragilidade. Exatamente por eu ser frágil, eu preciso dos outros. Então, eu tenho que ter ao meu redor um clima de benevolência, eu tenho que tratar os outros bem, porque eu preciso ficar bem, eu preciso dos outros. Então, essa coisa complexa é colocar a gente, nos localizar. Esse é o momento da educação pós-pandemia. Localizar os alunos e nos localizar. Os professores se reunindo entre eles para conversar sobre isso. Se localizar. É preciso de uma narrativa, entendeu, gente? Tem que ter uma narrativa. Porque as crianças estão sendo levadas ao suicídio, à depressão e ao sofrimento psíquico. E os pais também. Então, é hora de resgatar a vontade de viver. É a dica que eu daria. Arte, vida, vontade de viver. Quando os meninos de vocês e meninas estão animados, estão bem dispostos, eles criam coisas que vocês sabem muito bem quais são, eles vão a qualquer lugar. Qualquer menino e menina, mesmo não tendo altas habilidades, se está animado, está motivado, vai a qualquer lugar, entende? Então é isso que eu acho que esse ano deve trazer. Bacana. Sabe, Viviane, a gente, além do projeto Escola nosso, a gente desenvolve projetos em outras escolas públicas, né? E nós adotamos 2 escolas públicas e levamos orquestra, fotografia, dança, coral, audiovisual, e, assim, é muito interessante como, de repente, a garotada começou a não faltar, começou a vir, começou a se envolver. Então, quando muitas vezes o pessoal não valoriza a arte, para nós, a arte é a linguagem, é a conexão com o mundo, é a conexão do externo com o interior. Então, assim, eu concordo completamente com você, de trazer na arte para expor as angústias, né, para poder, né, botar para fora. E acho que isso traz uma grande solução.
né? Não varrer para baixo do tapete, mas vamos conversar sobre o mundo e lidar com ele, né? Bacana, bacana, querida. E aí, deixa eu só completar uma coisinha, veja só, se a gente se a gente aproveita esse sofrimento, que é explícito, escancarado, né? O mundo já sofreu antes da pandemia, mas não era uma coisa escancarada, então parece que está jogando para baixo. Não, a gente tem uma coisa óbvia, mais de 600 mil mortes, luto por todo lado, né? E a possibilidade de um vírus mais letal, com maior capacidade de matar pessoas. Então, a gente está... Então, primeiro, se temos um problema real, é a chance que temos de botar o nosso pé no chão, de começar o pé no chão pela primeira vez na história da humanidade. Né? Então, vamos botar o pé no chão. Vamos começar como esse ano? Com o pé no chão. Quem somos, onde estamos, para onde queremos ir, né? E de mãos dadas. Isso cria conexão entre as pessoas. Né? Então, estamos juntos, porque temos uma dificuldade e vamos vencê-la. Muito bem. Eu quero, então, agradecer imensamente e pedir as considerações finais da Nuri, da Viviane Mosé, e depois a gente passa a palavra para o Marcos encerrar o evento. Ótimo. O que eu quero dizer é que você é maravilhosa, assim, o que você traz, as palavras que você traz, que ao mesmo tempo são de percepção da realidade, mas percepção de que é possível mudar a realidade. Né? E nisso está o otimismo e a esperança, de que não é uma realidade de destino final necessariamente, né? Mas que, na verdade, assim, nós podemos alterar isso. E aí é que está o nosso poder, aí é que está a nossa esperança, o nosso otimismo, em saber que está nas nossas mãos mudar isso que está para frente. Então, é muito legal você colocar isso, porque, assim, a sociedade toda está nessas angústias, né? A sociedade toda está nesse momento de inflexão, e é importante ouvir isso. Dizer, opa, mas isso está nas nossas mãos. É a gente que faz o futuro. O futuro não está aí, não existe, ele não está pronto, ele não vem empacotado, é a gente que faz. Então, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos construir. Então, é muito legal você colocar isso. Como sempre, você é brilhante e você sabe que mora no coração, apaixonadíssimos por você. Obrigada por você trazer essa perspectiva e compartilhar com todos aqui que nos ouviram. E, bom, é isso, querida. Obrigada, querida. Você é incrível, tá? Muito obrigada. Eu quero terminar falando um poeminha e aí a gente encerra. Mas só quero lembrar uma coisa. É chique falar mal, é chique, é elegante, né? Então, tem uma coisa realmente de um desânimo social, mas tem também uma posturinha que eu acho que a gente tem que tentar desautorizar, né? O que está em questão é a nossa vida agora, não é a pose, né? Então, nós estamos vivendo um momento grave, é hora da gente ser mais corajoso, né? E realmente tentar buscar saída. Temos que encontrar saídas, eu tenho certeza que vamos achar belas saídas. Eu quero deixar um poema que eu acho que toda a questão sempre envolve a desvalorização da vida. Uma coisa é a civilização e suas crises, outra é a vida, a existência. Eu nasci e vou morrer, isso eu não explico. Eu prefiro me ligar à vida quando a civilização está em crise, né? Então é a ela que eu vou chamar nesse poema. A partir de um dia qualquer, eu não estarei mais aqui, sob este sol de inverno, sob esta luz sedutora a tocar minha pele. A partir de um dia qualquer, eu não mais me moverei por esses espaços escondidos entre as coisas, por esses sutis abismos para onde me guiei por minhas próprias mãos. Não exultarei, não transbordarei como de costume. Haverá o dia em que o gosto na boca do café e do poema não mais encontrarão em mim um corpo onde deitar. O som das matas, o vento nas folhas, meu filho dizendo mãe, não mais perpassarão meus sentidos. As festas de rua, os banhos de mar continuarão sem mim. Então que o meu rastro, em forma de culto e de reza, em forma de mantra e de música, seja o registro de um amor incondicional pela vida, a esta vida contraditória, absurda, intensa e bela, a essa vida eu dedico o meu melhor, se houver. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, que a gente tenha muita vida e muita alegria nesse ano, para a gente ir bem longe. Um abraço. Muito obrigada, querida.
Obrigada. Obrigada. Agradecemos, então, a presença da escritora filósofa Viviane Mosè, que participou desta palestra magna nesse segundo dia do Conexões 2021, a nova era da complexidade. Eu peço a vocês que acessem o nosso site www.alfalume.org.br para verificar. Amanhã teremos a continuidade e o encerramento deste Conexões. É promovido pelo Instituto Alfalume, ONG de impacto social aqui da cidade de São José dos Campos, com apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim, do Combrasd, Conselho Brasileiro para a Superdotação, e da Stone. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite.